Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de WordPress. E nesta aula nós vamos estudar a barra de formatação do editor do WordPress. Até a aula passada nós estávamos trabalhando somente na seção de posts. Agora nós vamos trabalhar na seção de páginas. Isso porque o editor de artigos, ou seja, o local onde nós digitamos o nosso texto, ele é igual tanto na seção de postagens como também na seção de páginas. Então, agora nós vamos trabalhar na seção de páginas somente para que a gente veja como não há diferença. Então vamos clicar em páginas. Como nós podemos ver, nós temos uma página que veio junto com a instalação do WordPress. Então vamos clicar em adicionar nova para nós adicionarmos uma nova página. Agora nós temos que definir um título para nossa página. Vamos colocar barra de formatação. Feito isso, clicamos aqui no nosso editor. O editor de artigo do WordPress, em seu modo visual, traz um conjunto de opções para nós formatarmos o nosso texto. Então, agora nós vamos estudar as opções que estão disponíveis aqui na barra de opções, ou seja, na barra onde contém as opções para nós formatarmos o nosso texto. Inicialmente, para nós acessarmos a nossa barra aqui do editor, nós podemos utilizar a tecla de atalho Alt F10. Quando nós pressionamos a tecla Alt F10, nós temos que o foco é colocado sobre o primeiro botão aqui da barra. Então eu vou clicar aqui no editor de novo e eu vou pressionar novamente Alt F10. Olha só, nós temos que o foco está aqui no primeiro botão da nossa barra de formatação. Para nós nos movermos sobre a barra, basta nós pressionarmos a tecla Tab. Ou seja, cada vez que eu pressiono a tecla Tab, nós avançamos o foco. Se por acaso nós pressionarmos a tecla Shift Tab, nós temos que o foco irá retornar. O primeiro botão, que tem a letra B maiúscula, vem da palavra em inglês bold e faz com que o texto seja destacado. Então vamos escrever aqui, destaca. Agora eu vou selecionar todo o texto e vou apertar aqui no botão B. E olha só, nós temos que o texto foi destacado. Eu vou selecionar somente o final, pressionamos o botão B e agora a parte do texto não está mais destacada. Pressionamos B novamente e então nós temos que toda a frase está destacada. O segundo botão é um I maiúsculo inclinado para frente. Assim, temos que essa é uma opção para nós marcarmos o nosso texto como itálico. Vamos escrever aqui, itálico. Agora vamos selecionar uma parte da palavra, pressionamos aqui no botão I e olha só, nós temos que essa parte aqui da palavra agora está inclinada para frente. Se nós clicarmos no botão novamente, nós temos que o itálico é removido. Então selecionamos o texto e pressionamos a opção itálico. A terceira opção, como o próprio botão está sugerindo, é para nós colocarmos o nosso texto em modo riscado. Ou seja, essa é uma forma para nós cruzarmos uma linha horizontal no meio das palavras. Então vamos escrever aqui, traça uma linha reta no meio do texto. Vamos selecionar aqui uma parte do texto, vamos pressionar aqui no botão onde está aparecendo o ABC e o hint dele é riscado. Pressionamos e olha só, nós temos que essa parte aqui do texto agora está riscada. Em seguida, nós temos a opção para nós fazermos uma lista com marcadores. Assim, nós temos que essa lista será apresentada com uma bolinha no lado esquerdo, mostrando que essa é uma nova entrada aqui na lista. Eu vou dar um Enter, agora eu vou pressionar aqui nesse botão e olha só, nós temos que essa bolinha foi exibida. Então vamos escrever aqui, lista precedida por bolinhas. O próximo botão na nossa barra também é uma forma para nós inserirmos uma lista. Porém agora nós vamos trabalhar com uma lista numérica, onde os números irão sendo incrementados à medida que nós pressionamos Enter e adicionamos mais um item à nossa lista. Por exemplo, eu vou clicar aqui, então vou escrever lista precedida por números. O botão a seguir, nós temos que é uma imagem de uma aspa dupla. Essa é uma forma para nós incluirmos uma citação. Então, nós temos que essa é uma opção muito utilizada para nós destacarmos uma frase do nosso texto, ou então para nós inserirmos uma frase na nossa postagem de alguém famoso e assim por diante. É importante observar que a forma como a citação será exibida no nosso artigo irá depender do tema que nós estamos utilizando. Então vamos clicar aqui em aspas e vamos colocar uma frase. Aqui nós adicionamos alguma parte do nosso texto que deve ser destacada. O próximo botão é uma linha horizontal. Nós temos que esse botão irá adicionar uma linha horizontal à nossa página ou então à nossa postagem. E essa barra tem o propósito de dar o sentido de término de uma parte do texto ou então o término de algo que estava sendo estudado. Nós temos que a exibição da barra também irá depender bastante do tema que nós estamos utilizando. Inclusive, a própria cor da barra também irá depender de cada tema. Ou seja, quem escolhe essas configurações é a pessoa que criou o tema que nós estamos utilizando.
utilizando. Então vamos clicar aqui no botão linha horizontal e olha só, nós temos que foi adicionado uma linha horizontal aqui no meio do nosso artigo. E o próximo item que nós temos é o alinhamento à esquerda. Essa é uma forma para nós posicionarmos todo o texto que estiver selecionado junto à margem esquerda do nosso documento. Nós temos que o alinhamento à esquerda é o alinhamento padrão aqui do WordPress. Então vamos escrever alinhamento à esquerda. Selecionamos, vamos clicar aqui no botão alinhar à esquerda e como a gente viu, não ocorreu nenhuma alteração, até porque o texto já está alinhado à esquerda. A próxima opção que nós temos é alinhar ao centro. Nós temos que essa opção irá fazer com que o nosso texto seja exibido no meio do nosso documento. Então vamos escrever aqui, posiciona o texto no centro do documento. Agora eu vou selecionar aqui todo o texto e vou apertar aqui no botão alinhar ao centro. E olha só, agora nós temos que esse texto está alinhado à esquerda e esse texto aqui está posicionado no centro do documento. Feito isso, vamos pressionar algumas vezes a tecla Enter e como você pode ver, o alinhamento padrão do nosso editor agora foi alterado, até porque nós temos que a opção alinhar ao centro continua ativa. O próximo botão que nós temos é alinhar à direita. Nós temos que essa opção irá fazer com que o nosso texto seja levado para o outro extremo do nosso documento. Então vamos colocar aqui alinhamento à direita. Selecionamos o texto, pressionamos o botão alinhar à direita e olha só, agora nós temos que esse texto está alinhado à esquerda, esse está centralizado e esse aqui está alinhado à direita do nosso documento. O próximo botão é o botão inserir link. Nós utilizamos esse botão para adicionar um link a um trecho de texto selecionado. Então é importante a gente observar que o botão só será ativado quando nós selecionarmos um texto. Por exemplo, eu vou selecionar esse texto aqui e olha só, nós temos que o botão foi ativado. Agora eu vou remover a seleção, nós temos que o botão foi desabilitado. Então vamos escrever aqui, clique aqui para ir ao site do Google. Agora vamos selecionar a palavra aqui e então vamos clicar aqui na opção inserir e editar link. Agora nós temos que informar duas opções, a URL, ou seja, o endereço para onde a gente quer fazer o link e abaixo qual é o título do nosso link. E nós temos que o campo título corresponde ao hint que será exibido. Vamos com o mouse aqui nesse link e olha só, apareceu aqui abaixo configurar imagens destacadas. Então nós temos que essa mensagem que será exibida corresponde ao título do nosso link. Então vamos colocar aqui http://www.google.com. O título vamos colocar website do Google. Por fim, nós temos esse checkbox aqui. Então, nós podemos configurar o que irá acontecer quando for clicado no link. Ou seja, nós temos duas opções. A primeira é que o nosso visitante saia do nosso site e então vá para o site do Google. E a segunda forma é que seja aberta uma nova janela ou então uma nova aba e nesta será aberto o site do Google. Então, nós devemos marcar essa opção quando nós quisermos que alguém clique no link, porém, nós queremos que o usuário seja levado para uma nova aba, até porque, do contrário, nós temos que o usuário estará saindo do nosso site. Logo, nem sempre essa será a melhor opção. Então vamos clicar aqui no botão adicionar link e olha só, agora nós temos que a palavra aqui já está sendo exibida com um texto azul e sublinhado embaixo, ou seja, a palavra aqui está marcando que é um link. Então vamos pressionar o botão atualizar e agora vamos clicar em visualizar alterações e olha só, agora nós temos que aqui está sendo exibido o nosso link. Vamos parar o mouse em cima e como nós podemos ver, foi aberto um hint com o texto que nós escrevemos lá em título, o website do Google. Então agora vamos clicar aqui no link e olha só, nós fomos direcionados aqui para o site do Google, ou seja, o nosso link está funcionando. O próximo botão que nós temos é o botão remover link. Nós temos que esse botão é utilizado para nós removermos o link de um trecho de texto. É muito comum quando nós copiamos um texto de algum site que este venha com algumas palavras que contenham links. Então você irá querer remover esses links. Então agora vamos aprender a remover um link. Eu vou dar um Enter aqui e vou escrever removendo o link de textos. Agora vamos selecionar um trecho de texto, vamos clicar aqui no botão inserir ou editar link e vamos colocar um link qualquer. Então em URL vamos colocar site.com e em título vamos colocar qualquer título. Feito isso, pressionamos o botão adicionar link e como nós podemos ver, esse trecho de código aqui está sendo exibido como um link. Vamos selecionar o texto que nós desejamos remover o link e agora vamos clicar aqui no botão remover link, ou seja, nós acabamos de remover o link que estava aqui nesse texto. Vamos pressionar Enter. O próximo botão que nós temos é o botão inserir a tag Leia Mais. Esse botão insere uma tag HTML de nome more. Essa tag adiciona o texto ler mais, ou então continuar lendo. Nós temos que essa tag é comumente utilizada em postagens. Assim,
ao invés do post ser exibido em sua totalidade, na listagem de posts do blog, nós temos que será mostrado somente uma parte do post, e a parte a ser exibida será a parte que nós definimos que seja exibida. Logo, nós temos que nessa forma de exibição, irá aparecer um botão sugerindo que o usuário veja a postagem completa. É aconselhável que você faça alguns testes e veja se o tema que você está utilizando fornece esse recurso e também qual é a forma que esse recurso é fornecido. O próximo botão que nós temos é o botão revisar escrita. Então, essa é uma forma para nós revisarmos a ortografia. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no botão revisar escrita e olha só, nós temos que foram marcadas as palavras que o nosso corretor ortográfico não reconheceu. Nós temos que atualmente o próprio navegador já está fazendo o trabalho de corretor. Então, nós temos que hoje em dia essa opção já está quase que entrando em desuso. A principal utilidade de ainda ver esse botão corretor ortográfico são principalmente para situações onde o nosso computador está definido com uma linguagem, por exemplo, a linguagem português, e nós estamos escrevendo nosso post em inglês. Logo, nós temos que essa opção de corretor ortográfico, ela será muito útil, até porque isso irá evitar que a gente altere o idioma do nosso computador. Em seguida, nós temos o botão alternar a barra de ferramentas. Por padrão, a barra de ferramenta aqui no WordPress aparece minimizada. Logo, somente as opções que são mais utilizadas é que são exibidas. Porém, se nós clicarmos aqui no botão alternar a barra de ferramenta, nós temos que será exibido mais um conjunto de funcionalidades para nós editarmos o nosso post. Então, se nós clicarmos novamente no botão, nós temos que essa barra será ocultada. E se nós clicarmos novamente, nós temos que a barra será exibida. Então é isso aí. Nesta aula, nós estudamos um pouco mais sobre o editor do WordPress e também nós começamos a aprender como que nós podemos formatar o nosso texto. Então é isso. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!